É isso, galera. Estamos não ao vivo, né? É um vídeo, não é uma live, mas estamos aqui para falar do Al Hilal, o adversário do Fluminense na próxima sexta-feira. E como sempre gosto de fazer, principalmente contra adversários que a gente não conhece tão bem assim, que a gente não vê sempre jogar, não é normal para o público brasileiro de uma forma geral assistir jogos dos times árabes, a não ser quando é exatamente nessas condições de Copa do Mundo, de Mundial de Clubes, Intercontinental. Fora isso, a gente tem pouco contato. E por isso, hoje, eu trouxe aqui dois jornalistas que comandam ali, dois dos que comandam o perfil central do Arabão no Twitter, e os caras cobrem os times da Arábia Saudita, o campeonato da Arábia Saudita, como ninguém, sempre atualizando, trazendo todas as informações, muita opinião. Então, tenho certeza que vocês hoje vão sair daqui sabendo muito mais sobre o Al Hilal, e com certeza isso é muito importante para a gente entender melhor o que teremos pela frente nesta sexta-feira. Então eu estou aqui com o Vini Pereira, com o Henrique Veiga, um prazer falar com vocês. Eu vou começar o seguinte, eu vou começar pelo Henrique, dando um bom dia aqui para ele, porque o cara já veio bem trajado, né? O cara tá bem vestido, então vai ter preferência aqui. Fala, Henrique, beleza, irmão? Fala aí, Lessa, beleza? Saudações tricolores a você e toda a galera que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Vamos falar muito sobre o Al Hilal aqui hoje. E aí, Vini, beleza, irmão? Obrigado por Beleza, aceitar aí o aliás. convite. Não, eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui no teu canal e vamos destrinchar muito aí o Al Hilal, acho que tem bastante coisa para a gente falar para você e para a sua audiência. Sem dúvida alguma, tem muita coisa para a gente falar. E de cara eu já queria começar abordando com vocês. Mais especificamente, é claro que vocês podem trazer um recorte mais recente também do que vem sendo os últimos meses do Al Hilal, mas o recorte atual que a gente tem de Copa do Mundo é de um time que tem jogadores muito bons. O que eu costumo dizer é que até um tempo atrás, quando, enfim, a Arábia Saudita começou a contratar esses jogadores de peso do futebol europeu, o que tinha em muitos times é você vai lá e contrata uma estrela, duas estrelas, um treinador, e o resto são jogadores medianos que não se destacam tanto assim. Para mim, esse Al Hilal é diferente porque pode não ter assim um elenco tão farto em termos de qualidade, mas tem um time muito qualificado porque tem bons jogadores em todas as posições. Todo setor você vai encontrar bons jogadores, jogadores que hoje poderiam estarem em times grandes, médios ali da Europa, jogando grandes campeonatos. Então, não por acaso, acredito, conseguiu avançar para as oitavas de final, empatando com o Real Madrid, dando um calor no Real Madrid, e depois eliminou simplesmente o Manchester City. E aí eu começo com vocês, o Henrique pode começar. Dentro desse recorte atual de Copa do Mundo, o que dá para destacar mais dessa equipe, o que a gente tem que ficar preocupado contra esse Al Hilal, que tem bons jogadores, inclusive brasileiros se destacando muito. Léo, você falou muito bem aí sobre como foi mais ou menos o investimento do Al Hilal para montar esse elenco. Esse elenco, as grandes estrelas do futebol europeu do Al Hilal praticamente são os mesmos desde que começou esse boom de entrada desses grandes europeus lá na Arábia Saudita. Eles mantiveram a base do time há pelo menos uns 2 anos já, mais ou menos. E com exceção de um ou outro, é esse mesmo time, é o time que estava com o Jorge Jesus lá, que fez uma grande campanha com recorde de vitórias seguidas na história do futebol mundial. Enfim, só que chega o Al Hilal nessa última temporada teve muitos problemas na defesa. Começou a tomar muitos gols, a defesa estava vacilando muito, era muito vazada e acarretou que não fez uma boa temporada como vinha fazendo as anteriores e aí culminou de o Al Hilal não conquistar nenhum título e o Jorge Jesus acabar saindo no final da temporada. O Simone Inzaghi chega e aí ele já é bem claro no início do Mundial dizendo que não vai mudar o esquema tático que já vinha jogando do Al Hilal por falta de tempo de treinamento. Ele tinha acabado de chegar no Mundial e aí ele ia deixar para implementar aquele 3-5-2 dele tradicional, que teve muito sucesso na Inter de Milão, ele ia deixar para implementar isso na pré-temporada e ao longo da temporada. Só que o Al Hilal, ao longo do Mundial, começou a sofrer alguns problemas de desfalques e ele começou a ter que fazer algumas alterações no elenco e já começou a impor esse seu esquema de 3-5-2 ao longo do Mundial. Então, se a gente for pegar o corte do jogo do Manchester City especificamente, ele, para implementar esse 3-5-2 dele, ele já começa com algumas improvisações.
Por exemplo, ele já começa como zagueiro, com o zagueiro Rubem Neves e Renan Lodge. O Rubem Neves, que é um volante... Vou colocar na tela, Henrique, essa escalação que foi a campo para esse último jogo, para a galera ter uma noção de como que o time foi montado, aí você pode comentar em cima, tá? Perfeito. Então a gente está vendo aí que Rubem Neves, que é um volante, o cara que está ali para começar as saídas de bola, ele foi recuado para jogar na zaga. E o Renan Lodge, que é um lateral esquerdo, que a gente já conhece, ele também foi empurrado para a zaga para jogar outro lateral esquerdo ali, que seria o Moteb El-Harbi. Então, para implementar esse esquema dele já agora, por necessidade, ele teve que fazer alguns improvisos. Então, já começa que é um time que melhorou um pouco defensivamente, que tá tendo uma boa defesa, pelo menos na fase de grupo, mas são jogadores que estão improvisados ali. E tem também Hassan Tambati, que é um zagueiro do Saudita, que ele tem feito um bom Mundial, só que ele sentiu uma lesão e é dúvida para o jogo. Se for o caso dele voltar e jogar esse jogo, aí ele começa a mexer. Ele pode tanto colocar o Rubem Neves para o meio, quanto o Renan Lodge para a lateral, fazer essas mudanças. Não sei se o Vini quer continuar aí, eu posso continuar também, mas não sei se ele quer agora acrescentar alguma coisa. Eu ia dar um panorama de como chega o Al Hilal para essa competição, né? O Al Hilal, quando montou esse elenco lá atrás, já pensava em grandes coisas, já pensava em grandes conquistas, né? Claro que inicialmente uma Champions Asiática era o grande objetivo, acabou sendo frustrado ali, sendo eliminado pelo Al Ain do Hernan Crespo na primeira temporada ali desse grande projeto, e veio para a segunda temporada de novo tentando em busca desse título da Champions Asiática, e acabou se frustrando novamente, sendo eliminado para o Al Ahly. Então, o Al Hilal teve uma primeira temporada após esse boom aí de contratações do futebol saudita muito boa, apesar de não conseguir esse título da Champions, conseguiu 3 títulos domésticos ali, então criou-se isso de que esse Al Hilal era uma força da natureza ali do futebol saudita, era grande equipe, mas nessa temporada a gente viu o Al Hilal tropeçando muito, o Al Hilal caindo nos clássicos, o Al Hilal apresentando fragilidades que não apresentou nessa primeira temporada. Então, o Al Hilal chegou nesse Mundial com expectativa talvez um pouco baixa do que tinha sido lá na primeira temporada, quando se montou esse elenco, né? Quando foi aquele Al Hilal avassalador. Então, chegou com expectativa um pouco baixa, era um técnico novo, era um elenco, já estava desfalcado, já começou o Mundial desfalcado do Mitrovic, então estava capengando na última temporada, como o Henrique bem falou, com muitas falhas na defesa. O Al-Bulehi, que é uma lenda do Al Hilal, fez uma péssima temporada, está muito mal, inclusive está no banco nesses jogos do Mundial, justamente por isso, pelo histórico que ele apresentou nessa temporada. Então o Al Hilal chegou no Mundial sem tanta expectativa quanto tinha após terminar aquela temporada lá avassaladora, né? Que logo depois ali se sonhou muito com isso, né? De que o Al Hilal ia chegar para brigar pelo título desse Mundial, mas chegou, na verdade, com baixa expectativa, com um técnico novo, e aí acabou surpreendendo o Simone Inzaghi. Acho que foi muito feliz em todos os jogos que ele fez. Eu acho que o elenco também quis se provar, principalmente no jogo contra o Real Madrid e o Manchester City. A gente sentia que os jogadores estavam mais motivados mesmo, e aí fez uma campanha assim, bastante decente na fase de grupos. Foi talvez já reflexo do trabalho do Inzaghi também, né, Vini? Com certeza. Com certeza, reflexo do trabalho do Inzaghi. Acho que ele foi muito feliz, principalmente ali consertando a defesa. O Rubem Neves, como o Henrique falou, no último jogo estava ali como um terceiro zagueiro, mas ele já vinha ensaiando essa função nos outros 2 jogos. Ele já vinha jogando como um volante que recuava para fazer o trio de zaga ali. Então, o Inzaghi já estava ensaiando mesmo esse esquema, usando muito seus laterais ali. Eu acho que ele foi muito feliz resolvendo o principal problema do Al Hilal na última temporada, que era justamente a defesa. Então, hoje o Al Hilal tem uma defesa bastante sólida, apesar dessas improvisações. Apresentou isso no Mundial. É claro que enfrentar um Manchester City, sendo o Manchester City, tomar 3 gols do Manchester City, mas a defesa não é tão boa. Cara, mas é o Manchester City. Mas é uma defesa que vem demonstrando mais do que estava demonstrando com o Jorge Jesus anteriormente. Então, acho que é a grande valência, o grande trabalho do Inzaghi nesse começo de trabalho. Eu acho que talvez o que faltasse para uma equipe da Arábia Saudita, mesmo com bons jogadores, para ir um pouco mais além, fosse justamente minimizar as fragilidades, né? Principalmente as fragilidades defensivas.
né, levar menos gols, ter times mais equilibrados. Eu acho que com a chegada do Inzaghi, perdão, com esses jogadores que hoje o Al-Hilal tem, eu acho que eles estão caminhando para esse ponto. Então, em termos táticos, pelo que vocês conhecem desse time, o Henrique, como é que vocês acham que o Al-Hilal vai enfrentar o Fluminense? Que característica de jogo a gente pode esperar? Vai ser um time que vai tentar explorar o contra-ataque, como fez muito bem contra o City, se aproveitando do Malcom. Eu não sei como está a situação física do Malcom, mas jogou demais naquele jogo ali. O Marcos Leonardo, são 2 brasileiros, o Marcos Leonardo fazendo 2 gols, é um jovem que tem muito talento. O que vocês esperam de postura do Al-Hilal diante do Fluminense, que é outra situação? O Fluminense não é o Manchester City, eu acho que é bem diferente, e por isso a minha dúvida é sobre como eles vão se comportar. Bom, taticamente as duas equipes são muito parecidas, principalmente como a gente viu o Fluminense jogando contra a Inter, em que o Renato Gaúcho é capaz de se adaptar ao adversário. Então, o time do Al-Hilal taticamente é bem parecido com o time da Inter de Milão, até porque o técnico da Inter de Milão era o Inzaghi e agora o técnico do Al-Hilal é o Inzaghi. Então, eu acredito que o Renato Gaúcho deve repetir a mesma estratégia que ele usou contra a Inter. Para espelhar, né? Isso aí, espelhar o 3-5-2. Pensando dessa maneira, e vendo como tem sido o Mundial até agora, o Fluminense foi muito mais um time reativo. Se defendeu muito bem, recuou, deixou o adversário atacar, se defendeu muito bem e explorou o ataque. Enquanto o Al-Hilal, nesse Mundial, na média, foi um time que tentou propor até um pouco mais o jogo. Contra o Real Madrid, o primeiro tempo do Al-Hilal foi excelente, propondo, criando, indo para cima. Contra os outros times, o RB Salzburg e o Pachuca, o Al-Hilal já tinha mais uma certa obrigação da vitória, então tentou propor mais o jogo. Então, o que eu imagino que possa acontecer, pelo menos no início de jogo, seja isso. O Renato Gaúcho montando um Fluminense para poder segurar o Al-Hilal, anular as principais peças do Al-Hilal, e o Al-Hilal tentando propor um pouco mais o jogo. Até porque tem um leve favoritismo do Al-Hilal, eles sabem que eles têm jogadores melhores tecnicamente, eu acho que o Al-Hilal vai propor o jogo. E como que isso normalmente funciona? O time do Al-Hilal, a principal valência deles no ataque são as duas laterais. Na lateral esquerda, o Renan Lodge faz uma dobradinha muito forte com o Salem Aldalsari. Só que o Salem, que é o principal jogador do time, o melhor jogador do time, ele machucou e não deve jogar contra o Fluminense. O que é muito bom para a torcida tricolor. Porque tem um outro Aldalsari que às vezes o pessoal confunde, né? Isso. Que tá jogando muito bem no Mundial, inclusive. Que até eu falo, acho que foi na live de ontem, eu falei, não, o Aldalsari tá aqui, jogou. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aí, tá lesionado. Então tem o Salem e tem o outro Aldalsari. Isso, e o outro é o Nasser. O Nasser é um volante. O Salem é o ponto esquerda, principal jogador do time, melhor jogador desse time, e faz uma dobradinha muito boa com o Renan Lodge. Como o Salem tá fora, e o time vai num 3-5-2, eu acredito que se o Al-Hilal for atacar pela esquerda, provavelmente o Nasser vai fazer ali um suporte ao Renan Lodge. Só que o Nasser não é um atacante, ele não é um ponta, ele faria uma dobradinha ali para tentar alguma jogada. Então, ofensivamente, ele não causa tanto perigo quanto o Salem causaria. Então, eu acho que o lado esquerdo de ataque do Al-Hilal vai muito prejudicado e deve ser menos efetivo, vamos dizer assim. Já o lado direito é ali que mora o perigo. Primeiro porque tem uma dobradinha de Malcom e João Cancelo. Os dois já estão jogando há meses no Al-Hilal, se entendem muito bem. O Malcom é um jogador muito habilidoso, ele pode tanto cortar para o fundo quanto cortar para o meio para chutar. Ele faz muitas tabelas com o João Cancelo e o Cancelo vai muito na linha de fundo para cruzar. Ali que mora o perigo. Principalmente se a gente for olhar para o lado do Fluminense, que o René, que estava fazendo um excelente Mundial, está suspenso, e quem vai entrar ali é o Fuentes. A gente não sabe se o Fuentes vai entrar frio, se ele está sentindo o Mundial. A gente não viu muito dele nesse Mundial defensivamente, pelo menos. E ao lado do Freitas também, que se for olhar a trinca de zagueiros do Fluminense, que está fazendo um bom Mundial, mas dos três o Freitas é o pior, digamos assim. Então, é o melhor lado do Al-Hilal contra o pior lado do Fluminense, se enfrentando ali na defesa o tempo todo. Vai ter muita dessa dobradinha do Malcom e do João Cancelo, então o Renato Gaúcho ele deve saber disso e deve preparar alguma coisa ali para defender aquele lado. E se a gente está falando de muitas jogadas dos laterais, um outro forte desse Al-Hilal são os cruzamentos. Se a gente for pegar as duas últimas edições de Saudi Pro League, que foi onde esse elenco está montado,
O Al Hilal foi líder de cruzamentos certos no campeonato, nessas 2 últimas edições. Muito por conta desse jogo muito forte com os laterais. Só que é forte porque eles têm o Mitrovic de atacante, que é um tanque de guerra, um exímio finalizador, ele é alto, forte, ele sabe se posicionar na área. E não tem Mitrovic contra o Fluminense. O Mitrovic está machucado e não volta a tempo. Então, essa força do Al Hilal de cruzamentos na área não vai ser tão efetivo quanto vem sendo. Porque o Marcos Leonardo, não que ele seja um jogador ruim, mas em questão de porte físico, ele é menor e mais fraco que o Mitrovic. Então, para o Marcos Leonardo ficar brigando no alto contra Ignacio Freitas e Thiago Silva, vai ser pior para eles. Apesar de a gente ter o Milinkovic-Savic, que é um jogador muito alto também, e aí, por isso, mesmo ele sendo um cara que arma muitas jogadas, que ele está ali no meio, como ele é um jogador alto, ele está sempre pisando na área para tentar aproveitar esses cruzamentos. Então, essas são algumas das armas mais fortes do Al Hilal, que aí agora falando com a torcida do Fluminense, eu acho que tem tudo para poder esse esquema do Renato Gaúcho anular essas forças. Tem que tomar muito cuidado com esse lado esquerdo, mas esses cruzamentos na área tendem a ser a defesa do Fluminense favorecer, porque está ali com 3 zagueiros que estão jogando muito. Ô Vini, a gente conhece muito, de uma forma geral, o público conhece muito o Savic, que é um jogador que já tem uma carreira sólida aí há alguns anos. O Cano é jogador de seleção. Esse jogador especificamente é um cara que talvez o Fluminense tem que ficar mais atento, porque é aquele tipo de cara que faz jogar, que pode desequilibrar, e além disso, dentro daquilo que você conhece do Al Hilal, que você já viu do Fluminense, qual seria a melhor forma de tentar anular essas valências, como o Vini disse? Dar realmente a bola para o Al Hilal. Eles podem ter mais a posse de bola, e aí o Fluminense tentar explorar o erro, como fez contra a Inter de Milão no primeiro momento, tendo mais posse de bola, mas sendo muito efetivo no ataque, quando recupera a bola, sair para o jogo. Seria a melhor estratégia dentro daquilo que vocês conhecem do time? Primeiramente falando do Milinkovic-Savic, o Milinkovic-Savic para mim é o melhor jogador nesse momento, porque o Salem não está jogando, né? O Salem era a grande estrela desse time, apesar de estar repleto de estrangeiros. O Salem ainda era o grande nome, mas nesse momento acho que é o Milinkovic-Savic. É um cracaço de bola, assim. Desde que chegou no Al Hilal é muito regular na função dele ali. É um líder técnico também em campo. Você vê que ele funciona como um capitão ali dos jogadores também. Está sempre puxando a orelha dos defensores, dos atacantes que vacilam. É um jogador que motorzinho também, puxa a jogada, inicia a jogada, gosta muito de ter a bola, gosta muito de tabelar. Ele faz muitas triangulações, fazia muito com o Salem também, aproximava muito do Salem, gosta de aproximar do Malcom, fazer aquelas triangulações, tabelas, chegar no ataque também. Sem dúvida, um jogador para se ficar de olho, é um jogador que tem que ter uma marcação diferenciada. É um jogador, como o Henrique destacou, é alto, então nas bolas paradas é perigosíssimo, às vezes até cobrando falta, inclusive é o grande batedor de falta desse time, então é um jogador perigosíssimo, talentosíssimo, e um grande líder técnico dessa equipe do Al Hilal. E sobre como eu acho que o Fluminense deveria se comportar, primeiramente vou dizer como eu acho que o Al Hilal deve jogar. Contra o Fluminense, eu acho que o Al Hilal vai tentar propor mais o jogo, vai querer ficar mais com a bola. É um time que troca passes rápidos assim para tentar chegar até o gol. A gente viu contra o Real Madrid esse Al Hilal, assim, de querer ser propositivo no primeiro tempo. Então era um time que tabelava muito ali, fazia aproximação em bloco, chegava e o Salem concluía essa jogada. A ausência do Salem vai ser muito sentido se o Al Hilal for propor o jogo, porque era ele o grande finalizador dessa jogada, era ele que levava grandes perigos, porque naquela altura o Malcom e o Marcos Leonardo não estavam tão bem, eles acabaram performando muito bem na última partida, mas eles não fizeram bons jogos anteriores. Então eu estou até curioso para ver como é que eles vão se comportar num esquema em que eles não sejam acionados somente no contra-ataque, como foi contra o Manchester City, mas sim nesse esquema de propor jogo que a gente deve ver do Al Hilal. Eu acredito que vai ser assim. E se o Fluminense jogar como jogou contra a Inter de Milão, ali segurando para tentar sair no contra-ataque, para tentar matar o Al Hilal, como o Henrique falou, espelhando ali o esquema, eu acho que é a melhor saída, porque se foi efetivo anteriormente, acho que pode funcionar novamente. Queria destacar que o Henrique bem falou, o Mitrovic era essa referência na área, com o Jorge Jesus principalmente, os laterais já eram muito efetivos e muito utilizados com o Jorge Jesus, tendo a referência do Mitrovic na área. Perdeu o Mitrovic, não teve essa referência com o Marcos Leonardo não é esse jogador, mas está chegando o Randalá.
Imagino que você vai colocar. Eu ia chegar aí agora, né? Tem reforço e assim, tem chance do cara já entrar, e fala um pouquinho mais sobre esse reforço que o Al-Hilal anunciou. Exatamente. O Handallah tem características parecidas assim com o Mitrovic, é um jogador muito de área, é um centroavantão mesmo ali, às vezes até caneleira, a gente fala que é meio caneleira assim, mas é um goleador nato, assim, é um dos maiores artilheiros da história da Saudi Pro League, é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história da Saudi Pro League, já está há muito tempo no futebol saudita, então é um jogador que se adapta muito fácil aos esquemas, porque a função dele ali é muito bem definida, é o cara que vai estar ali de camisa 9 para receber bola e para colocar a bola para dentro do gol. Então, acho que é um reforço muito interessante para o Al-Hilal, para o Simone Inzaghi, que gosta muito desse tipo de jogador, gosta muito desse centroavantão mesmo, esse 9 ali, que chuta para dentro do gol, e é um jogador que está faltando nesse esquema que, como o Henrique falou, cruza muito para a sua referência. Então, acho que a gente vai ver esse Handallah, imagino que ele vai jogar sim. Teve uma questão ali que saiu sobre o visto dele, que poderia dar problema, mas eu acho que isso não vai ser problema algum, visto, acho que principalmente para ele que tem residência nos Estados Unidos não vai ser um problema. Teve outra questão sobre a possibilidade dele não ser inscrito a tempo, devido ao limite de horário, né, que o Al-Hilal teria 48 horas para notificar a inscrição dele, mas ele já aparece no elenco do Al-Hilal lá na FIFA, então acho que já resolveu também. Então acho que ele deve jogar. A dúvida é se ele começa como titular ou não, mas mesmo sendo uma alternativa no banco, é um jogador para se ficar de olho, porque na bola aérea é perigoso, é um jogador que, se tiver cruzamento na área, ele vai aparecer, vai tentar chutar e pode ser um problema aí para o Fluminense. Ô Henrique, a torcida do Fluminense, assim, de uma forma geral, com certeza você sabe bem disso, tem muita gente com... Eu particularmente sou um desses. Eu acho que ninguém chega a uma fase dessa de Copa do Mundo por acaso, ninguém empata com o Real Madrid, elimina o City por acaso. Eu acho que o Al-Hilal, se não vinha antes da Copa do Mundo com muita expectativa, jogando bem, tem uma mudança de chave depois da chegada do treinador, e competições de tiro curto, assim, vale muito pouco o que vinha sendo feito antes, vale o que está acontecendo ali, o acerto do time durante a competição. E parece que o time está evoluindo, está crescendo. Essa preocupação muito grande com esse Al-Hilal, mesmo com a queda do City, ela é justificável? Assim, a gente tem que realmente ficar preocupado com esse Al-Hilal pelo que eles vêm apresentando na Copa do Mundo? É motivo para a gente respeitar esse adversário, tal qual fosse o próprio Manchester City? Eu acho que a torcida está correta em comemorar não enfrentar o Manchester City. Eu acho que em qualquer situação, evitar o Manchester City é a melhor coisa. E até eu digo, até como torcedor, porque o Manchester City é um time que beira lá 80% de posse de bola, e aí é terrível a gente assistir um jogo contra esse time, que a gente tá tomando. Vai ser um robô, pô. Vai ser um monte de robô. Sofrendo ataque o tempo todo. Isso significa que é pra gente ficar aliviado por ser o Al-Hilal, porque vai ser mais fácil? Não. Lá no sorteio da fase de grupos, eu já estava pensando que o Al-Hilal tem que ser o único que não podia, daquele pote, não podia cair no grupo do Fluminense. Quando caiu o Al-Hilal em outro grupo, eu fiquei muito aliviado de não cair no grupo do Fluminense, porque é um time forte, é um time com um elenco muito mais caro do que o nosso, do Fluminense, é um time com grandes jogadores do futebol europeu, que já estão jogando há muito tempo juntos, apesar de ter um técnico novo. Os jogadores entre os jogadores, eles já estão há muito tempo juntos, estão muito entrosados. Então, é um time muito forte e eu acho que eles são favoritos, sim. Eles são melhores do que o Fluminense no papel, entre os jogadores. Principalmente se a gente for ali, de repente, fazer um raio-x. Então, o Fluminense não é favorito, o torcedor não pode achar que esse jogo vai ser fácil, o time do Al-Hilal é melhor. Só, sim, está correto de se sentir aliviado de não enfrentar o Manchester City. Para a gente ter assim, a gente avaliando, Vini, eu quero que você comente também se você enxerga esse favoritismo para o Al-Hilal pelos jogadores que ele tem, mas também analisando assim, expandindo um pouco mais a análise para o elenco no geral, os reservas assim, a gente não vê do mesmo nível, não sei se é uma avaliação correta ou não, no mesmo nível que o time titular. Então o Isaac talvez tenha que insistir um pouco mais nesse time titular, isso gera um pouco mais de desgaste. O Al-Hilal vem de um jogo muito desgastante contra o Manchester City, talvez isso possa ter um impacto também nesse confronto?
Não, com certeza, perfeita avaliação, e você falou muito bem, o banco do Al Hilal é uma preocupação gigantesca, não tem jogadores no mesmo nível dos titulares e nem de perto, jogadores que anteriormente performaram muito bem, como Al-Buleyri, Al-Sharani, estão em outro momento da carreira, agora que estão muito mal, que poderiam ser uma solução no banco, hoje não são. Você tem talvez um Musab Al-Jouahi, que é um jogador jovem ali, que a gente tem muita expectativa de que ele possa entrar e fazer um bom jogo, mas ele até agora no Mundial, das vezes que ele entrou, ele não apareceu tanto. Mas é um jogador talentoso, ali um pouquinho diferenciado, mas realmente é uma grande dor de cabeça do Inzaghi. Eu acho que até por isso eles foram correndo atrás do Hamdallah, porque seria uma opção, né, principalmente com a confirmação que o Salem não vai jogar essa partida, que o Mitrovic não deve nem seguir no Mundial em uma eventual passagem do Al Hilal para as próximas fases. Então, acho que por isso foram atrás desse jogador, porque o banco realmente preocupa. A gente viu o Inzaghi segurando muito o time, inclusive, contra o Manchester City, segurando um bom tempo ali para poder fazer a substituição, justamente por causa disso, porque as opções no banco são muito abaixo dos titulares. E a gente não deve ver tanta diferença. Talvez a gente vai ter um Hamdallah no banco, mas os outros jogadores realmente estão muito abaixo, e isso pode ser um problema. Foram 120 minutos contra o Manchester City. Então, o time está desgastado, o intervalo é curto, e se continuar nessa pegada, esticando com os titulares, a gente viu o Marcos Leonardo e o Malcom no sacrifício ali, tinha até dúvida se eles iam jogar o jogo, mas eles devem jogar, eles treinaram hoje, inclusive, então eles devem jogar. Então, informação importante. Foram liberados pelo DM, então eles devem jogar sim, mas realmente há esse desgaste físico, inclusive eles estavam no DM justamente pelo desgaste físico, mas foram liberados depois que viram que era só isso mesmo. Eles têm condição para jogo, mas é algo para se ficar de olho. Bom, para a gente já ir fechando aqui, Henrique, projeção, o que você faz, apesar dessa... Porque eu ia para um outro caminho aqui, mas eu creio que o torcedor do Fluminense, de uma forma geral, ele esteja preocupado com o momento de cada time dentro da competição. E eu acho que o momento do Fluminense também... eu acho que vem de uma confiança muito grande ao vencer a Inter de Milão, a eliminar um time desse tamanho. Então, talvez isso pode ter um impacto positivo, até em termos de foco, né? A gente já falou sobre essa questão de tentar evitar encarar esse jogo como supostamente um jogo mais tranquilo por não ser o Manchester City. Então, espero que o Fluminense, eu acho que o torcedor do Fluminense, de uma forma geral, espera isso, espera um time focado, porque se jogar o que pode, creio que não será surpresa para vocês, pelo contato que vocês têm. Seria surpresa para eles uma eliminação para o Fluminense? Por que eu estou perguntando isso? Só para a gente fechar aqui, porque para a gente, creio que seja um pouco decepcionante eliminar a Inter de Milão e cair para o Al Hilal. No sentido de que você cria mais expectativa. Vocês acham que eles têm essa visão em relação ao Fluminense, ou enxergam, por ser um time do futebol brasileiro, enxergam uma força que para eles também não seria vergonha ser eliminado pelo Fluminense? Pelo que vocês entendem aí de como funcionam as coisas por lá. É lógico que o Al Hilal entra para ganhar, nenhum time vai entrar nesse Mundial para perder, mas o Al Hilal, acho que ele tinha um objetivo bem claro, porque quando houve aquela grande campanha nas mãos do Jorge Jesus, com recorde de vitórias no futebol mundial, muitos olhavam para a Arábia Saudita, olhavam para o Al Hilal e pensavam, não, contra outros times da Arábia Saudita é mole, eu quero ver como esse time se comportaria fora da Arábia Saudita. E até, de uma maneira oportunista, tentaram justificar uma fraqueza do Al Hilal quando não se deram bem na Champions League e não conquistaram o título da Champions League asiática. Então o Al Hilal entrou com uma gana muito forte de tentar se provar a nível dos gigantes europeus. E eu acho que até aqui conseguiu. Fez frente ao Real Madrid. É lógico que ali no final do jogo teve uma grande atuação do Bono. O Real Madrid poderia ter virado o jogo no final, mas o Al Hilal também poderia ter saído no primeiro tempo ganhando de 1 ou 2 gols de vantagem. Então fez frente ao Real Madrid e eliminou o gigante Manchester City, que na minha opinião era um dos favoritos ao título. Antes do Mundial começar, eu já achava que City e PSG seriam os dois favoritos ao título, até na frente do Bayern.
Então, eu acho que o objetivo principal do Al Hilal era se provar contra os grandes. Agora, o objetivo do Al Hilal é chegar na final, porque eles sabem que tem uma chave muito mais acessível. Então, eu acho que vai ser um pouco frustrante para eles, mas não necessariamente porque o Fluminense é bom ou ruim, mas é porque é um time que cumpriu o seu papel de derrotar gigantes europeus, chegou a uma quarta de final de Copa do Mundo e que no que seria, teoricamente, uma chave mais fraca, se eles perdem para o Fluminense, eles estariam tropeçando cedo. Então, acho que ficaria essa frustração para eles, não necessariamente porque o Fluminense é um time mais forte ou mais fraco. E, assim, há um respeito muito grande dos sauditas com o futebol brasileiro, eles acompanham mesmo o Fluminense, conhecem o Flamengo conhece o Palmeiras, o Botafogo, eles sabem quem são os brasileiros e há um respeito muito grande pelos brasileiros, assim, cara, o Fluminense tem o Thiago Silva, o Fluminense tem o John Ares, eles sabem quem são os jogadores, a gente vê isso nas redes sociais. Mas eu acho que a maior frustração é justamente o que o Henrique falou, né, porque, eliminou o Manchester City, cara, teoricamente o Fluminense é um adversário mais fácil que o Manchester City, então, a gente está aqui para vencer mesmo, então acho que rolaria sim essa frustração de ser eliminado nesse momento, mas eu acho que muito mais por esse contexto, de ter conseguido avançar, apesar da torcida, quando o Al Hilal começou o Mundial, tá meio assim, cara, talvez não vai pela temporada que fez, mas como se provou contra o Real Madrid, se provou contra o Manchester City, acho que nesse momento, se caísse, seria frustrante. E só um destaque interessante, que o Henrique mencionou o Bono, a gente vai ter um duelo muito interessante nas balizas, né? De um lado verdade. O Bono, e do outro lado o pegador de pênalti, inclusive, também, né? Exatamente, então vai ser um duelo interessantíssimo aí, com talvez dos melhores goleiros aí da competição. Verdade, bem lembrado. Certamente, eu acho que tem tudo para ser um jogo animado. São duas equipes que gostam de atacar, cada um com a sua característica, mas são dois times que têm vocação ofensiva, né? São dois times que tentam se adaptar aos adversários, com jogadores qualificados. Então, acho que a gente tem tudo para ter. O jogo do Al Hilal contra o Manchester City já foi um jogo muito aberto, um jogo com muitos gols, muitas oportunidades. Talvez não tanto assim contra o Fluminense, porque o Fluminense talvez vai tentar se proteger um pouco mais, mas acho que a gente vai ter um grande confronto pela frente. Meus amigos, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade, talvez tenha faltado alguma coisa, mas de antemão já queria agradecer vocês aqui pela disponibilidade. Estamos gravando tarde aqui devido a essa correria, essa loucura aqui. Então, muito obrigado aí pela ajuda de vocês, Vini e Henrique. É um prazer e sempre que puder também, precisando, só contar comigo também. Eu que agradeço, Lessa. Obrigado pelo convite de vir aqui falar um pouco mais sobre o Al Hilal. Eu, como tricolor, quando comecei a acompanhar o futebol saudita, não ia imaginar que o Fluminense ia enfrentar o Al Hilal principalmente numas quartas de final de Copa do Mundo. Mas se eu puder dar um recado para o torcedor tricolor, é que dá para ficar otimista sim. Se manter o nível de concentração que manteve principalmente contra a Inter de Milão, o Fluminense tem tudo para dominar ali o meio-campo, ir mais forte, tem mais opções de segundo tempo para o elenco se manter mais forte, mais concentrado por mais tempo no jogo, que o Al Hilal chega no final, começa a cair um pouco fisicamente. Então, se manter esse nível de concentração, e a gente sabe que o Fluminense, ao longo da temporada, se deu muito bem em finais de jogo, o Fluminense conquistou muitos pontos no Campeonato Brasileiro com gols após os 40 minutos de jogo. Então, se manter esse nível de concentração e essa pegada o tempo todo, o torcedor tricolor tem sim que ficar otimista que está acessível essa vaga aí na semifinal. Um abraço, Vini. Obrigado, irmão. Não, eu que agradeço, Lessa, o convite, agradeço de verdade o espaço. O Henrique estava ansioso para estar aqui hoje. Ele falou, cara, quero ir lá falar com o Lessa, porque tá juntando os dois mundos dele, né? O Fluminense e o Al Hilal, o futebol árabe. Então, um prazer estar aqui nesse espaço. Queria também aproveitar esse espaço para convidar a galera para acompanhar a gente lá nas redes sociais. A gente está no Bem lembrado. @Central do Arabão, a gente está no Instagram, @Central Arabão, e a gente tem um programa semanal lá no canal Gold. A gente fala sobre futebol saudita toda sexta-feira, inclusive o Magno Navarro costuma estar lá com a gente, e nessa sexta agora vai fazer uma participaçãozinha direto lá dos Estados Unidos, então também fica o convite aí para a galera. Figura, o irmão Magno Navarro, um grande amigo, um grande tricolor também. Então, sigam aí nas redes sociais, Central do Arabão, além desse programa no Gold, sigam, dê uma olhada para a garotada lá no Central do Arabão, porque eles fazem um trabalho realmente muito, muito qualificado. Eu conto com vocês e eu sei que a galera aqui do Canal do Leste chega junto também. E deixa aí aquele like sempre, é muito bom, os seus comentários aí é muito importante.
Tamo junto, a gente volta com mais informações do Fluminense ao longo do dia, que hoje, inclusive, vai ter muita coisa acontecendo aqui, já é pré-jogo, vamos ter entrevistas coletiva com o Renato, entrevistas com os jogadores, muita coisa acontecendo, a expectativa aumentando para o jogo de amanhã. Um abraço, gente, tamo junto, valeu!